Bem, pessoal, oficialmente sejam bem-vindos então a esse nosso encontro, né? Continuando então falando do nosso estudo de caso. Falamos recentemente então, sobre o estudo de caso das áreas da educação, falamos da área da própria educação física e hoje falo justamente a vocês das artes visuais, né? Esse campo tão interessante que envolve a área de linguagens, né? Junto com música e própria educação física, envolve a área de linguagem em si. E falo a vocês tanto do bacharelado como também da própria licenciatura em artes visuais, né? Sobre reforço, sobre o que é o nosso estudo de caso, né? Além de buscar realmente em fontes das mídias, buscar realmente em fotografias, buscar em gravações e, a partir disso, situações que são um pouco comuns, situações inusitadas em si, realmente é o que chamamos de o idiosincrático, né? Situações realmente pouco exploradas pelo campo específico. E como nós citamos, estamos desenvolvendo bastante agora, que são então as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mirando também a Agenda de 2030, lembrando que sempre os nossos estudos de caso acontecem em fases ímpares. Aconteceu lá no começo do ano, no módulo A1, quando falamos um pouco mais sobre paz, sobre justiça, instituições eficazes. Falamos no meio do ano ali sobre as questões do estudo de caso do módulo também B1, sobre a ODS número 3, sobre a boa saúde, bem-estar e boa saúde, né? E agora estamos já caminhando para o final do ano, né, e mirando então as ODS número 10 agora, falando justamente da redução das desigualdades. Lembrando, senhores, eu observo muito e reforço muito isso nos nossos encontros. Não se envolvam apenas com as provas, né, objetivas, não somente com as provas com consulta, mas se envolvam também com os nossos estudos de caso, os nossos portfólios, porque eles completam uma nota muito significativa para o desenvolvimento do nosso trabalho. E o estudo de caso é muito simples, né? Ele é muito semelhante àquilo que vocês, até como futuros concurseiros, né, vão desenvolver nas suas provas discursivas, que basicamente é uma página e meia de texto, que em torno de 3.000 a 5.000 caracteres no máximo. Lembrando, nosso estudo de caso tem esse limite de caracteres, contando também com os espaços. E não necessita, né, de uma apresentação específica no polo, como acontecia, por exemplo, antes da pandemia, que vocês iam em grupos, apresentavam realmente o seu desenvolvimento no polo, né, e tinham realmente essa participação mais ativa no polo de apoio presencial. Agora, né, não temos, principalmente no estudo de caso, a participação obrigatória para as devidas apresentações. Envolve também com alguns objetivos de aprendizagem, né? Ou seja, aprendemos muito desenvolvendo o nosso estudo de caso, adquirimos muitos conhecimentos quando, por exemplo, nós compreendemos o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, agora o número 10, que vai ter alguns indicadores sobre desigualdade social, alguns indicadores sobre desenvolvimento sustentável, vai nos fazer reconhecer as desigualdades e como, a partir desse reconhecimento das desigualdades, verificar algumas oportunidades de aplicações práticas nela. Então, vamos ter esses conhecimentos específicos, vamos adquirir algumas habilidades, né? Como ter algumas alternativas de ações que vão promover a inclusão de grupos, né? Que muitas vezes grupos que são até então discriminados, e a partir disso nós, como acadêmicos das artes visuais ou de qualquer outra área de linguagem, desenvolver então estratégias para uma atuação mesmo e um certo acolhimento, né? A grande proposta é essa, que possamos realmente ter um acolhimento em favor da igualdade de oportunidades. E a partir disso, né, algumas atitudes, como assumir realmente uma posição mais socialmente em favor de uma igualdade, né, desses resultados, alguns valores que são tão importantes na sociedade de hoje, como essas relações
pautadas na própria igualdade, na questão da inclusão em si, né, na questão da solidariedade, que é tão importante, e algumas emoções, né, que é desenvolver esse olhar sobre grupos discriminados, esse olhar para grupos que são desfavorecidos, né, e assegurar para esses grupos alguns direitos sociais que são realmente já estabelecidos tanto por documentos internacionais como também por documentos aí nacionais, dentre eles a própria Constituição brasileira. E nisso nós temos então como grande tema, né, o grande banner do nosso estudo de caso, o grande slogan é justamente redução das desigualdades, mirando então a agenda de 2030, né, aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, aí número 10, e garantindo essa oportunidade de igualdade, reduzindo as desigualdades mesmo dos resultados, inclusive por meio da eliminação de leis e políticas e práticas, muitas vezes discriminatórias, em nossa região específica. E nisso, nós vamos então ter um certo fato caso para estar elencando, estar aprofundando, dentre eles, pensando, por exemplo, que a própria igualdade de oportunidades é um princípio segundo o qual todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual em suas diferenças. Isso nós discutimos tanto na área da educação física, discutimos na área de música também, né? E vamos ter alguns relatórios que vão discriminar um pouco mais esse fato caso específico e a partir disso, né, estar elencando tanto documentos internacionais, como nós citamos, quanto documentos nacionais, né, alguns pactos que foram desenvolvidos para que esses direitos sejam então garantidos a partir disso. E nós temos também, né, algumas ações que nos últimos anos tiveram grandes resultados, né, ao longo dessa última década, vamos pensar assim, né, que foi uma proposta do governo federal sobre a Bolsa Família, que é uma proposta bem interessante, a Minha Casa Minha Vida, né, o próprio programa FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador, o próprio ProUni, que beneficia tanto os estudantes, né, da graduação, principalmente, para que possam realmente ter descontos, né, em porcentagens específicas na sua graduação. Então, todos esses programas tiveram grandes resultados a partir disso. E nisso, para que nós possamos então desenvolver o nosso estudo de caso, é muito importante relatar o nosso referencial teórico a partir disso. Referencial teórico esse, que nós temos tanto dados, né, de políticas públicas municipais, a partir de um painel dos dados do Observatório Itaú Cultural, que é um documento também que já se encontra no nosso portfólio. Para vocês que estão aqui no YouTube, já se encontra na descrição do vídeo. Para vocês que estão aqui com a gente no próprio Instagram, lá no YouTube, no canal da Uninter Polo de Itajaí, tá? Para você ir lá e verificar esses documentos que já, no máximo hoje, estourando amanhã, eu já subo aqui para o YouTube. Outros artigos para nós estarmos aprofundando sobre políticas culturais nos territórios e falando de algumas contribuições para esses processos de construção nos planos municipais de cultura, que é um artigo aí de 2019, um artigo bem recente para estar elencando até como base teórica para o nosso estudo de caso. Outros artigos que vão falar também sobre políticas públicas de cultura, esporte e lazer, também um artigo bem interessante da Universidade de Joaçaba, né, do Oeste de Santa Catarina, um artigo de 2014, também um artigo bem recente que vale a pena estar lendo. E outros artigos da plataforma Cielo sobre educação através da arte para um futuro sustentável, outros artigos sobre a redução das desigualdades, também um artigo de 2018, o próprio texto da Oxfam, né, falando de desigualdade social, sobre esse panorama completo sobre a realidade mundial. E aí eu chamo a atenção de vocês
para esses dados da Oxfam, né, Brasil, falando sobre desigualdade social. É um texto também bem interessante. E outros trabalhos sobre globalização e desigualdade, falando somente de algumas questões de conceituação e esclarecimento. Então todos esses artigos, né, servirão de embasamento teórico para que possamos construir e responder às nossas perguntas norteadoras, que sempre elas vão ter realmente esse formato de funil, começando de questões gerais, né, mais de ordem mundial, no meio do texto falando de questões mais nacionais e para o final de texto uma questão mais regional do seu estado ou da sua cidade específica, né, ou do seu locus regional. Como nós citamos em outros encontros, sempre pensar, né, global para uma atuação então mais local. E nisso vamos ter então algumas questões aí orientadoras para, a partir dessas questões, nós vamos então pensar nas respostas quando formos ler então o nosso texto. Uma primeira questão que vem a citar é falando, por exemplo, do Relatório Social Mundial, publicado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, lá em 2020. Que vai mostrar que a desigualdade de rendimentos ela aumentou nos países mais desenvolvidos, em algumas nações de renda média, em que 1% da população concentra metade de toda a riqueza do mundo. Então esse é um dado então de uma ordem mais mundial. E aí realmente a questão ela vai afunilando, né? Em uma crise sanitária mundial proporcionada pelo próprio coronavírus em si, potencializou essa desigualdade, ou seja, escancarou realmente as relações de desigualdade. Com isso, promover essa igualdade de oportunidades é um dos principais problemas a serem enfrentados por todos os países e tem exigido, com isso, algumas adaptações e até a própria reinvenção de algumas políticas públicas, ou seja, aquilo que já estava vigente, aquilo que já estava realmente exposto, teve que ser então, de certa forma, readaptado. E com isso, você como aluno, né, da área de linguagem, especialmente da área de artes visuais, você vai enumerar e discorrer sobre quais os grupos de pessoas que mais estão sujeitos à desigualdade de oportunidades e quais os principais tipos de desigualdade que encontramos ao redor do mundo e a própria influência do processo de globalização na própria acentuação dessas desigualdades. Ou seja, pegando os textos que já se encontram no nosso estudo de caso, não precisamos buscar outros artigos, outras plataformas. Os artigos, os links desses artigos já se encontram no nosso estudo de caso. Basta lê-los, interpretá-los e realmente responder o que eu sempre sugiro, pelo menos 1.500 caracteres, contando com os espaços para responder essa questão então específica. Que vale então basicamente 30 pontos essa primeira questão. E aí, continuando a dissertação do nosso texto, pensando agora num ambiente mais nacional, no Brasil em si, né, que ele é considerado um dos países mais desiguais do mundo, segundo dados da própria, né, de 2020 da ONU, que utiliza esse coeficiente Gini para medir a desigualdade, né, e o nosso país está entre os 10 países com mais desigualdades do mundo, de acordo com esse índice. E com isso, o Brasil é o único país do continente americano em uma lista onde figuram apenas países africanos. Então isso realmente é um dado muito alarmante. E ao mesmo tempo o Brasil está entre os países com maior diversificação cultural, né? E mesmo assim há diversas culturas que são excluídas ou que possuem pouca visibilidade nos espaços públicos e privados do nosso país. E com isso o próprio acesso a equipamentos culturais é impactado por fatores relacionados à desigualdade social. E agora vem o pulo do gato, que nós chamamos. Você como aluno, né, no seu texto, continuando aquilo que você escreveu já, realmente num contexto mais mundial, você vai descrever de que forma o acervo de a arte, né, o acesso, melhor dizendo, à própria arte, o acesso à própria cultura, né, ela pode contribuir para a diminuição da discriminação e promover mesmo a igualdade de oportunidades.
Mais a segunda questão, sugiro também mais 1.500 caracteres contando com os espaços para responder essa questão específica, vale então 30 pontos. E uma terceira e última, valendo 35 pontos. Chama a sua atenção. Pensando agora na participação política, que ela pode ir além do voto, ou seja, um tema, né, o voto em si, que está tão em vigência agora nesse mês de setembro, especialmente hoje, dia 20 de setembro de 2022. Que pode acontecer então de várias formas, desde a organização de grupos de reivindicações, ao uso de ferramentas institucionais. Agora pensamos na própria legislação brasileira, que ela prevê a constituição de conselhos temáticos nos municípios e a realização de audiências públicas. A própria ouvidoria pública, ela é outro instrumento que pode dar voz à própria sociedade civil. E com isso você, como aluno, você vai então pesquisar, né, se a sua cidade, Itajaí, Navegantes, Balneário, Penha ou mesmo outra cidade que você pertença, por exemplo, Santa Catarina, pesquisar se a sua região ou cidade ela conta com algum programa que promova a inclusão social na área cultural. E escreva sobre as características e maneiras de atuação deste programa junto à comunidade local. Caso você não encontre, professor, eu busquei realmente na minha prefeitura, busquei realmente em outros órgãos, falei com o meu deputado que está se engajando agora na política e não encaixamos nada. Você vai propor, então, até pode, né, elencar para, de repente, o seu candidato específico, né, duas ações que possam proporcionar a inclusão de grupos discriminados por meio da arte e da própria cultura. E fica a dica, né, para você realmente junto ao seu candidato. Hoje temos tanto acesso, né, a grupo de WhatsApp de candidatos, né, o acesso ao próprio Instagram do seu candidato, você propor então algumas ações, né, e fica a dica, claro, um convite que eu faço a vocês, tá? Então todo esse texto que você descreveu, pode fazer isso no Word, por exemplo, copia, cola lá na sua caixa de comentários do seu ambiente virtual de aprendizagem e envia para correção, que dentro de 15, no máximo 20 dias, conforme os lotes que forem chegando para a própria correção, então você terá então a resposta, né, a nota do seu portfólio específico. Joia, senhores, realmente agradeço a vocês que estão aqui com a gente no próprio YouTube, agradeço a vocês que estão aqui, que compareceram aqui no próprio Instagram, né? Ali a Alteia, Jaqueline, Rafa, né? A própria Cíntia, todos que entraram aqui no próprio Instagram. Se você, né, não nos segue lá no Instagram, nos siga Felipe Brito ITJ, para que você possa também receber aí as notificações das lives que nós fazemos. Agradeço a vocês que estão em casa, agradeço a vocês que estão aqui no YouTube, continuo com vocês aqui no Google Meeting. Um abraço de vocês e até um próximo momento. Até mais.